Quero compartilhar com você nessa noite algo que me inspirou nesses últimos 2 dias e quero te entregar. O tema dessa palavra é um tema sugestivo e é algo que eu diria muito difícil e desafiador de fazer. O que eu vou compartilhar com você hoje não é nada fácil. O que eu vou compartilhar com você hoje é algo extremamente difícil de praticar, mas você vai concordar comigo que é algo necessário, é algo fundamental. O título é: entregue a Deus o que você não pode mudar. Você pode dizer isso comigo? Entregar a Deus o que eu não posso mudar. Fácil ou difícil? Difícil, muito difícil, mas não é impossível. Eu quero compartilhar com você à luz de uma experiência que está lá no Antigo Testamento, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Se você puder, abra comigo e mantenha a sua Bíblia aberta, e Deus hoje vai mexer com você, vai falar com você, vai te dar aí uma sacudida e que você receba tudo que Deus preparou para a sua vida nessa noite. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou ler outros versículos desse capítulo. Diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, e já está em Azazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Você pode fechar os teus olhos? Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por essa noite. Nós louvamos o Teu nome nesse lugar, te agradecemos, te adoramos. Obrigado por esse dia, obrigado pelos livramentos, obrigado pelo Teu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor já gerou no dia de hoje e nessa noite. Pedimos a Deus que o Senhor, nessa hora, fale conosco, que a Tua palavra encontre um lugar no nosso coração e que ela traga, Senhor, do Teu propósito, ela mude a nossa vida, ela gere coisa nova na terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mas a minha pergunta é: como você tem enfrentado aquilo que você não pode mudar? De que maneira você tem enfrentado o que está fora do teu alcance ou poder de mudança nos dias de hoje? Como é que você tem enfrentado suas adversidades, suas batalhas, talvez coisas que sobrevieram sobre a sua vida e você não tem poder de alterar isso mais? Preste atenção, a forma como você enfrenta coisas que não pode mudar revela quem está governando você. Eu não sei se você pegou, mas o que faz a diferença é a forma como você enfrenta o que você não pode mudar. O que faz a diferença é a maneira como você está enfrentando isso. Muitas vezes nós, como diz aí o ditado, estamos dando murro em pontas de faca, nos desgastando com coisas que não estão no nosso poder de mudança. Nos desgastamos, nos preocupamos, ficamos aflitos, mas a situação ela é imutável aos nossos olhos ou pelas nossas forças. Vencer essas situações será sempre uma consequência da forma como você age. Entenda isso. Será sempre, tem a ver com o processo, não com o resultado. O problema é que quando nós estamos diante de situações que nós não conseguimos mudar, nós focamos no resultado. Nós queremos logo as mudanças, nós queremos logo que alguma coisa aconteça, nós queremos logo que a resposta venha, nós queremos logo que a solução venha. E a gente acaba se esquecendo que o principal não é o final, o principal é o processo. O principal não é como as coisas vão acabar. O principal é a forma como você vai agir.
O problema é que a nossa ansiedade, ela não deixa a gente focar no processo. A gente foca no resultado. A gente quer saber logo do resultado. A gente fica ansioso, fica angustiado por conta do resultado, do final, e esquece do processo, esquece dos princípios bíblicos, esquece muitas vezes que nós temos um Deus, que nós temos uma verdade, que nós temos uma promessa, que nós temos alguém que zela pela nossa vida. Por isso que eu disse no início dessa palavra que o que eu tinha para dizer para você hoje não é nada fácil de praticar, mas é algo extremamente necessário. O Salmo 55, 22 vai dizer o seguinte: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá, e jamais permitirá que o justo venha a cair. Você acredita nessa palavra? Acredita mesmo? Então por que você ainda está gerenciando ou tentando gerenciar o que você não pode mudar? Se você acredita mesmo nessa palavra, por que você ainda não entregou? Se você acredita mesmo nessa palavra, por que você ainda não entregou as suas preocupações ao Senhor? Se você realmente acredita, por que você ainda não está preocupando-se mais com a forma do que com o resultado? Por que você ainda fica focado em como as coisas vão terminar? Você não confia em Deus? Você não crê que é Ele que está cuidando? Você não crê que é Ele que está zelando? Então por que muitas vezes nós nos vemos pensando, preocupados, focados no resultado mais do que no processo? O rei Josafá estava diante de uma situação de impossibilidades, de uma situação que ele não poderia mudar. Ele chega a dizer que, no verso 12 do capítulo 20, se você quiser dar uma olhada ali, ele chega a dizer que não tem força para ir contra aqueles exércitos que estavam diante dele. Ele diz que não tem força, ele diz que não sabe o que fazer. Só para você entender a história, 3 povos se juntam contra o povo de Judá. A Bíblia fala que, como nós lemos, os amonitas, os meunitas e os moabitas, eles se juntam em guerra. O ambiente do Antigo Testamento é um ambiente de guerra. Eles se juntam em guerra contra o povo de Judá. E Josafá fica apavorado com aquela notícia. Você já ficou apavorado com alguma notícia que você recebeu? Hein? Abre o exame e você fica apavorado. Recebe uma ligação e você fica apavorado. A ligação às 3, 4 horas da manhã. A perna chega a tremer. Sim ou não? Ainda mais aquela pessoa que não costuma te ligar. Não vai te ligar à toa, né? Não está te ligando à toa. Às vezes não costuma te ligar. Às vezes conversa com você mais por mensagens, né, de WhatsApp, Facebook, sei lá, alguma outra coisa. E naquele dia, naquela madrugada, essa pessoa te liga. A notícia, quando chega ao coração de Josafá, a Bíblia diz que ele fica alarmado, ele fica apavorado diante daquela situação. Ou seja, ele estava diante de uma situação que ele, Josafá, o exército de Israel, o exército de Judá, não daria conta de mudar. Eles já estavam a caminho, eles já haviam se juntado, eles já estavam planejando algo contra ele. Ou seja, não só o reino seria atingido, mas a sua família seria atingida, pessoas que ele amava seriam atingidos. E ele simplesmente fica apavorado. E aí o que Deus faz? E aí e a gente vai ver isso ao longo da palavra, ele começa a orar, pregou um jejum na terra de Judá, chama o povo para orar, e aí Deus manda um recado para ele. E aí eu vou ler esse recado para você entender como essa história ela vai se desenrolar. Capítulo 20, versos 13 a 15. Olha o recado que Deus manda para Josafá. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, e até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Estavam diante de quem? Diante de quem?
do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia, e ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Percebem o que Josafá recebe como recado do Senhor? Diante daquele exército enorme que estava às portas, ele se coloca diante do Senhor, ele se coloca em oração e chama o povo para orar. Ele diz assim: olha, povo, vem junto comigo, vocês todos têm que orar junto comigo. Pega os homens, pega as mulheres, pega o exército, pega os sacerdotes, pega os levitas, pega todo mundo. E aí Deus manda um recado para ele: olha, avisa o povo, avisa também o rei, que essa batalha não é dele, mas é minha. Então avisa ao povo e avisa ao rei, para ele não se preocupar, para ele não ter medo, porque eu estou no controle dessa batalha. Querido, em nome de Jesus, Deus me mandou dizer isso aqui para você nessa noite. Deus está no controle da sua batalha. Coisas que você não pode mudar, Deus pode. Coisas que você não pode fazer, Deus pode. Coisas que não estão no teu alcance de cumprir, coisas que não estão no teu alcance de fazer, Deus pode fazer. E se seu coração está aflito por coisas que você não pode mudar, e você está diante do Senhor, diante de coisas que você não pode mudar, Ele te diz nessa noite: fique em paz, porque essa batalha é minha, não é sua. Aleluia, amém? Você recebe essa palavra? Amém? Isso é forte demais. Coisas que você não pode fazer, Ele pode, querido. As pessoas que você precisa estão nas mãos dEle. A caneta que você precisa está na mão dEle. A oportunidade que você precisa, Ele pode gerar. A porta que você precisa, Ele pode abrir. Ore, ore, ore intensamente, incansavelmente, porque Deus muda coisas que você não pode mudar. E como é que essa história se desenrola? Como é que essa história acontece? Eu não vou detalhar a vida de Josafá, eu gosto sempre de contextualizar a palavra, o texto, para você entender, mas me permita pular isso por conta até do nosso tempo, para eu ganhar tempo com você em outras coisas. Mas se você quiser, lê em casa o capítulo 17 ao capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, que conta a história de Josafá. Quem foi esse rei? Só para te resumir, foi um rei aprovado por Deus. Diante de tantos reis que Deus não aprovou, Josafá foi um rei aprovado por Deus, apesar de alguns deslizes. Você vai ler na tua casa, por exemplo, no capítulo 18, Josafá faz aliança com Acabe. Você conhece e sabe quem foi Acabe. Acabe, casado com Jezabel, que profanou o altar do Senhor, levou o povo à idolatria, o povo de Israel à idolatria, e Deus não se agradou de Acabe, e também não se agradou de Josafá, mas a Bíblia fala que Deus teve misericórdia de Josafá. Mas em algum momento Josafá fez alianças com Acabe. Cuidado com as pessoas com que você faz aliança, porque elas podem te levar para o buraco, elas podem paralisar você, elas podem te afastar de Deus. Cuidado, preocupe-se mais com as pessoas que vão te promover, que vão te levar adiante, que vão te levar para perto de Deus, do que com pessoas que vão te afastar dele. E Josafá foi alcançado pela misericórdia de Deus, e a Bíblia fala que no final da sua vida, e olha como a misericórdia do Senhor é grande, ele teve aliança com Acabe, e teve aliança com Acasias. Sabe quem era Acasias? O filho de Acabe. Não aprendeu com o pai e foi lá e fez aliança com o filho. Mas a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias, né? E a Bíblia diz que o fim de Josafá foi um fim de aprovação, né?
Ele foi aprovado por Deus. E eu quero então te dar algumas coisas para você praticar isso. Como pastor eu vou entregar o que eu não posso mudar? Que difícil isso. Como entregar o que está fora do meu alcance de mudança? Como cumprir Salmo 55, 22, entregar as minhas preocupações e saber que eu, sendo justo, jamais serei abalado, jamais Deus vai me deixar cair. Como isso? Vou te dar alguns princípios baseados nessa história de Josafá. O primeiro, se você quer entregar o que você não pode mudar, jamais se deixe dominar pelo espírito do medo. Diga comigo, não posso ser dominado pelo espírito do medo. O medo te paralisa, o medo faz você questionar Deus, o medo faz você tomar decisões precipitadas, o medo, ou melhor, o espírito do medo faz você agir de uma forma, muitas vezes, que Deus não estava inspirando você a agir, faz você agir no desespero, faz você tomar decisões no desespero. Olha o que Josafá fez, no verso 3 que nós lemos, diz que ele estava alarmado, mas ele decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Na versão atualizada vai dizer o seguinte, Josafá teve medo. Na minha versão aqui está dizendo que ele ficou alarmado. E imediatamente o que ele fez? Ele decidiu orar. Ele decidiu consultar o Senhor, ele não se deixou ser dominado pelo espírito do medo, ele não saiu fazendo coisas que naquele momento até estavam no seu alcance de fazer. Querido, quando você estiver emocionalmente abalado, por favor, espere algumas horas, espere o dia seguinte se for necessário, mas não tome decisões naquele momento. No calor de uma discussão, não é momento de tomar decisões. No calor de uma emoção, a flor da pele, não é momento de tomar decisões. Vá consultar o Senhor, vá orar, vá fazer propósito, entra no teu quarto, fecha a tua porta, pergunta ao teu pai, em secreto, teu pai em secreto vai te responder, mas não sai por aí desesperado tomando decisões. Se você já está diante de uma situação que você não pode mudar, tomar uma decisão ali pode piorar as coisas. Tomar uma decisão pelo momento, tomar uma decisão pela circunstância, tomar uma decisão pelo medo, ou pelo espírito do medo, pode piorar as coisas. Imagina se Josafá, quando ele recebe a notícia de que esse exército enorme estava indo contra ele fizesse lá uma ligação para o comandante do exército, disse assim, junta o exército, vamos para a batalha, não tem mais jeito, vamos para a batalha. Imagina se ele fizesse isso, ia matar todo mundo, ia perder o reinado, a sua família ia ser presa e provavelmente morta, os seus filhos mortos. Naquele momento em que ele não sabia o que fazer, naquele momento em que ele não tinha força contra o exército, ele fica parado, ele passa a orar, ele se coloca diante do Senhor. Ele apregou um jejum, ou seja, qual é o sentido do jejum aqui nesse texto? Ele está dizendo assim, Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós estamos parando aqui para ouvir a Tua voz. O medo alcançou o meu coração, mas eu não vou sair correndo pelas portas, eu não vou sair correndo pelas ruas, eu não vou rasgar as minhas roupas, eu não vou fazer nada de uma forma desesperada, eu vou orar. Querida, a oração tem poder, a oração, ela traz clareza, a oração, ela traz calmaria para a alma, ela traz paz para a alma, coisas que você não estava vendo num determinado momento, pela oração, Deus mostra a você. Então, às vezes, é preferível você ficar onde está, em oração, do que sair correndo desesperado, tomando decisões desesperadas. E esse medo que é um espírito, eu não estou falando do medo
como emoção natural que é presente em todo ser humano, como uma emoção primária em que é um sinal de alerta que Deus colocou em cada um de nós. O medo nos protege, ele nos previne. Eu não estou falando desse medo, eu estou falando do espírito de medo, eu estou falando do medo excessivo que te paralisa, que te angustia e que te leva a tomar decisões fora daquele controle, fora daquela situação e provavelmente, muitas vezes, levar até piorar aquela situação. É esse medo que eu estou dizendo. Em 2 Timóteo 1,7, Deus diz assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Diga comigo: poder, amor e equilíbrio. O texto está dizendo que Deus não nos deu espírito de covardia, de medo. Você não tem o espírito do medo. Você tem a emoção primária, medo. Mas o espírito do medo você não tem. Você tem o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Use esses espíritos. Use o espírito de poder, de amor e de equilíbrio que Deus te deu. Ele está aí. Acesse. Na hora da angústia, acesse. Preste atenção para que você não seja dominado e paralisado pelo medo. Não foque no que está acontecendo, mas em quem você está se tornando em Deus. O nosso problema é que, como eu disse, nós focamos no que está acontecendo. E esquecemos de nos focar naquilo que estamos nos tornando. Entenda uma coisa: o tamanho da sua luta revela a grandeza do seu destino. Então não ignore as lutas de obstáculos que você enfrenta no caminho, porque o tamanho da luta vai revelar a grandeza do destino, o lugar que Deus quer colocar você, querido. O lugar que Deus quer levar você. Se você lutar do jeito certo, tudo o que está acontecendo com você não irá te abater. Vai promover teu crescimento, vai promover teu amadurecimento. Se você lutar do jeito certo, se você fazer do jeito de Deus, o que te acontece não te abate, te promove. Amém, querido? Você tem o principal aliado do teu lado, aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que sabe o que está fazendo, aquele que sabe como a história termina e que cuida de você em todo tempo, em todo momento. 2 Coríntios 12, 9 e 10, Paulo diz: a minha graça, mas ele me disse, Jesus falando, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então não se permita ser dominado por esse espírito. Acesse o espírito de poder que está dentro de você. Acesse o espírito de equilíbrio que está dentro de você, gerado pelo Espírito Santo. Não seja dominado por um espírito que te paralisa, por um espírito de covardia, por um espírito que te amedronta. Não, se volte a Deus em oração, se volte a Deus em propósito. Deus vai trazer clareza para o seu coração de coisas que naquele momento, no meio do furacão, você não está conseguindo enxergar. Pegou o primeiro princípio? Amém? Segundo, primeiro, então, não ser dominado pelo espírito do medo. Segundo, se você quer entregar o que você não pode mudar, no meio do furacão, no meio da angústia, permaneça na obediência. Diga comigo: a obediência é um lugar para eu permanecer. Verso 17, capítulo 20, diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Deus falando para Josafá e o povo. Tomem suas posições e permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês.
Percebeu a direção que Deus deu a Josafá? Não precisa lutar nessa batalha. Que direção difícil de obedecer essa, não é? Concorda comigo? Não precisarão lutar. Nesse desafio, vocês não precisarão lutar. Eu sempre digo isso quando falo desse tema. Não lute, não trave batalhas que Deus não colocou você, que Deus não te autorizou a entrar. Se você entra numa batalha que Deus não te autorizou, querido, sinto muito, você está sozinho. Clama pela misericórdia de Deus. Mas não entra em batalhas que Deus não te autorizou. Vão haver momentos que Deus vai dizer o seguinte: agora lute, agora vai. Como ele disse, por exemplo, para Davi. Mas em nenhum momento Davi lutou sozinho. Em nenhum momento Davi foi lá como bonzão, dizer assim: eu vou matar esse filisteu, eu vou matar esse Golias. Não! Deus estava preparando Davi para algo maior. Deus estava modelando o caráter de Davi, e Deus já havia falado coisas ao coração de Davi, Deus já havia testificado coisas no coração de Davi. Então, querido, em nome de Jesus, permaneça na obediência, diante de coisas que você não consegue mudar, diante de situações que estão fora do teu poder de alcance, de decisão, permaneça na obediência. Entenda uma coisa: entregar não é sinônimo de entender. Muitas vezes nós queremos entender primeiro, para depois entregar. Nós, diante de uma situação incompreensível, a gente quer entender. Mas por que está acontecendo isso? Mas por que isso? Mas por que? A gente entra em um monte de questionamento. É ou não é verdade? A gente logo procura um monte de razões. Começa a pipocar um monte de coisa na nossa vida, ou com pessoas que nós amamos, a gente logo vai procurar as razões, a gente logo vai perguntar os porquês. Nem sempre você vai ter clareza dos porquês. Entregar não é sinônimo de entender. Nem sempre você será chamado a entender, mas sempre você será chamado a entregar e obedecer. Entenda isso. Nem sempre dá para entender. Entenda isso, nem sempre dá para entender. Curtiu, né? Nem sempre você vai conseguir entender aquela situação, mas você sempre vai ser chamado a entregar e a obedecer, mesmo não entendendo nada. Agora, uma coisa é certa, pega isso aí, em nome de Jesus, porque isso pode fazer diferença na tua vida. Deus nunca vai mandar você para um lugar onde Ele não está. Deus não vai te colocar em furada. Deus não vai mandar você fazer coisas que Ele não vai respaldar você. Se Ele está mandando você ir, Ele já está lá te esperando. Se Ele está mandando você fazer, Ele já está dando as condições para você fazer. Se Ele está pedindo para você renunciar, Ele já está enviando a provisão para você no mesmo momento. Deus nunca pede algo da gente que Ele não nos capacite antes, que Ele não nos providencie um escape, que Ele mesmo não se mostre com a gente pela sua presença. Deus não está dizendo assim para Josafá: olha, fica parado, porque vocês estão perdidos. Não, Deus está dizendo: olha, fiquem parados, porque eu estou com vocês. Vocês não vão ter que lutar, porque eu estou com vocês. Então entenda isso: Deus nunca vai mandar você para um lugar onde Ele não está. Isso é um princípio dEle. Por exemplo, vou te dar um outro momento que Ele fez isso, em Josué. Josué 1,9, ele diz o seguinte: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ele está dizendo para Josué: Josué, não fica apavorado, não fica desanimado, não fica com medo, porque se eu trouxe vocês aqui, eu vou continuar ao lado de vocês. Se eu estou mandando vocês irem até Jericó, para conquistar Jericó, é porque eu já estou em Jericó, providenciando tudo para vocês chegarem lá. Acessou isso no teu espírito, querido? Se Deus te mandou para um desafio, é porque Ele já está no meio do desafio, preparando tudo, para que você chegue e prove daquilo que Ele preparou para você. Amém? Então permaneça na obediência, mesmo que você não entenda.
As coisas não mudam quando você fala com Deus, as coisas mudam quando você ouve e obedece a Deus. Então, permaneça na obediência. Ainda que você não tenha entendido nada, ainda que isso esteja muito difícil para você, permaneça na obediência. Amém? Terceiro, se você quer viver pelo meio da entrega, entregar o que você não pode mudar, posicione-se em adoração antes dos resultados. Diga comigo, adoração antes. Versos 18 e 19, diz assim: Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos catitas, dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Quando eles começaram a fazer isso, o exército estava na porta. Quando eles começam a fazer isso, o exército está lá. O exército não tinha ido embora. Se você quer entregar o que você não pode mudar, posicione-se em adoração, querido. Se você não pode mudar, Deus pode, como eu disse. A adoração muda circunstâncias. A sua adoração muda ambientes. Não é você que vai ser transformado pelo ambiente. É a sua adoração que vai gerar um novo ambiente onde você está. Amém? Então, em nome de Jesus, não sai reclamando do ambiente do seu trabalho, não. Primeiro, busca discernimento. Adore a Deus, para que o ambiente seja transformado. E se não for assim, que Deus então te coloque em outro lugar. Que Deus então te mostre uma outra oportunidade. Os nossos problemas, como eu disse, nós já vamos logo querendo o fim das coisas, as respostas das coisas. Mas a adoração vem antes das coisas. A adoração vem antes. Nós não adoramos depois que o inimigo foi vencido. Nós adoramos para vencer o inimigo. Essa era a direção que Deus havia dado para Josafá. Essa é a direção que eles receberam. Essa é a postura que eles tiveram. E olha o que diz o verso 22 do capítulo 20. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, e que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Mas percebeu o texto? Quando começaram a cantar, querido, em nome de Jesus, quando você começar a cantar, você vai perceber as coisas mudando em você e as coisas mudando no ambiente onde você está. Eu creio nisso, porque a adoração muda circunstâncias. A adoração muda ambientes. Paulo e Silas estavam presos, à meia-noite eles começam a cantar, e a Bíblia fala que de repente as paredes do cárcere, elas são destruídas, as correntes se rompem e eles se veem ali livres. De repente, depois que eles começam a cantar, e a Bíblia fala que eles cantam lá dentro, eles cantam na prisão. Em nome de Jesus, eu profetizo um de repente chegando na tua casa. Você está ligado aí? Então recebe, querido. Eu profetizo um de repente chegando no teu trabalho. Eu profetizo um de repente chegando na tua vida financeira. Um de repente chegando na tua saúde. Mas isso é resposta da tua postura de adoração. Então adore hoje. Não é adorar amanhã, não é adorar semana que vem, não é adorar no mês que vem. É adorar hoje, adorar diante do inimigo. Não é adorar para o inimigo cair, não é adorar depois que ele caiu. É adorar para as muralhas caírem, não adorar depois que elas caíram. É adorar para o gigante cair, não adorar depois que o gigante caiu. Amém? O princípio de Deus é o mesmo. O princípio de Deus é o mesmo. Antes de Jesus, no Novo Testamento, multiplicar os pães, a Bíblia fala que ele levanta aos céus, ele agradece a Deus por aqueles 5 pães e 2 peixes. Ou seja, ele está tendo uma postura ali de adoração, de gratidão a Deus.
e depois distribui para que os discípulos distribui para que os discípulos levassem os pães para as pessoas, e os pães foram multiplicados. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Então, em nome de Jesus, troque a sua murmuração por adoração. Adore, 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 mesmo as coisas não saindo como você espera, mesmo as coisas nesse momento saindo do teu controle, levante um altar de adoração onde você está, levante um altar de adoração nesse lugar que você está vivendo, nesse ambiente que você está vivendo. E eu termino com uma quarta postura que o texto me ensina, que essa história me ensina. Olha o que diz o capítulo 20, o verso 20. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Sabe qual é a quarta coisa para entregar o que eu não consigo mudar? Fé. Diga comigo, fé. Fé. Sabe o que é fé? É a convicção daquilo que eu não vejo. É a certeza daquilo que eu ainda espero. Isso é fé. Coisas que você não pode mudar precisam ser enfrentadas por fé. Precisa ter uma atitude de fé. Olha o que Josafá diz para as pessoas, diz para o povo, porque corria o risco do povo ficar em dúvida diante daquela situação. Olha, diante já ali da batalha, Josafá diz assim: olha, tenham fé no Senhor. O que ele está dizendo? Vocês ouviram a direção que Deus deu, vocês ouviram o que Ele nos falou. Ele nos disse que nós não precisaríamos lutar. Então vamos para lá, mas tenham fé em Deus, tenham fé no Senhor, e vocês serão sustentados. Querida, a mesma palavra Deus libera para você nessa noite. Tenha fé em Deus e você será sustentado. Tenha fé em Deus e você será sustentada. Tenha fé em Deus, desenvolva a sua fé, creia que Ele pode, não há impossíveis para Deus. Ele está sustentando você, a força que você precisa, Ele vai renovar, Ele vai te dar, Ele vai gerar. Mas tenha fé, desenvolva a sua fé. Entenda que a sua segurança, ela não provém das suas ferramentas, das suas armas. A sua segurança provém daquilo que Deus gera na sua história, e você só recebe o que Deus gera por fé. Você só recebe o que Deus gera por fé. Por isso que tem muita gente não recebendo. Por quê? Porque está esperando pegar em alguma coisa, está esperando alguma coisa concreta. Às vezes você vai precisar dar passos que nem você mesmo está entendendo o que você está fazendo. Mas tem que ter uma convicção, tem que ter uma fé gerando e guiando você. Salmo 23, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Amém, querido? Você crê nisso? Você pode até balançar como a palmeira. A palmeira, ela balança de um lado, ela balança do outro, mas já reparou que a palmeira não quebra? Ela pode até balançar, você pode até balançar com os ventos contrários, mas Deus está dizendo que Ele está com você e você não vai quebrar. Deus está dizendo que Ele está com você e a vara e o cajado dEle nos protege. 1 João 5,1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. No verso 18 de 1 João, capítulo 5, vai nos dizer ainda que, por conta da nossa fé, o maligno não nos toca. Você crê nisso? Amém? Sabemos que todos aquele que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasce de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Diga comigo, o maligno
não me toca. Diz o maligno, não tem poder para tocar na minha vida. Amém, querido? Você recebe isso em nome de Jesus? Então aplauda Jesus, por favor. E por favor, não dá crédito ao diabo. Para de dar crédito ao diabo. Se tem alguma coisa acontecendo na tua vida, enfrenta em Deus e para de dizer que o diabo está agindo contra a sua vida. Ele pode até estar agindo porque ele já é culpado, mas se você está debaixo da graça de Jesus, ele não pode tocar em você. Ele não está autorizado em tocar em você, Ele não está autorizado em tocar na sua saúde, Ele não está autorizado em tocar na sua família, se ela está debaixo do sangue de Jesus. Ele não está autorizado em tocar na sua vida ou nos seus, porque a nossa vida foi lavada e remida pelo sangue de um Cordeiro puro, que é Jesus Cristo. A autoridade está com você. Amém, querido? Então, se você enfrenta coisas que estão difíceis e que você não pode mudar, por favor, Deus é mais poderoso que o diabo. Deus é mais poderoso que o diabo. Amém? Deus é mais poderoso que o diabo. Aleluia. Vença pela fé. Vença pela fé. Eu termino com os versos 23 e 24. E o verso 27. Quero orar com você debaixo dessa palavra. Olha como é que acontece. Olha o final da história. Versos 23 e 24 e o verso 27. Os amonitas, os moabitas, atacaram os dos montes de Seir, para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Entendeu o que aconteceu? Eles mesmos se mataram. Vai entender essa história. É Deus. Só Deus pode fazer um negócio desse. Pode proporcionar um livramento ao povo dele dessa forma. A Bíblia diz que esses povos que antes estavam unidos, juntos, eles, num determinado momento, sei lá como é que foi, a Bíblia não fala, eu imagino que houve ali uma contenda, uma discussão, e eles começaram a brigar com eles mesmos. Eles mesmos se destruíram. E aí o que acontece no verso 24? Quando os homens de Judá foram para o lugar, porque Deus havia mandado eles irem, lembra? Deus mandou eles irem, e Deus falou, olha, vocês vão para lá, mas fiquem tranquilos que vocês não vão lutar não, fiquem tranquilos. Quando eles chegaram lá, lugar de onde se avista o deserto, e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Verso 27. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Aleluia, e é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. O que você não pode mudar, Deus pode, querido. Você pode até hoje estar angustiado e triste com alguma coisa, mas a palavra profética que você está recebendo é que você vai voltar alegre. Você vai voltar alegre. Você vai rir dessa história. Não rir no sentido sarcástico, mas rir movido pela alegria do Espírito Santo em você. Você vai voltar alegre. Talvez hoje pesa no coração, hoje angustia a alma, hoje você fica sem saber o que fazer. Mas em nome de Jesus, eu creio que o seu destino é parecido com o de Josafá. Ele voltou alegre, você vai voltar também. E ele voltou alegre porque ele entendeu que a batalha era do Senhor. Ele conseguiu entregar o que ele não conseguia mudar. Vamos ficar de pé. Quero convidar você a dar um passo de fé nessa noite. Porque é preciso fé para entregar o que eu não posso mudar.
Sabe o que você não pode mudar? Por exemplo, o seu passado. O seu passado você não pode mudar. Então o que você faz com ele? Você precisa entregar. Porque ainda existe um futuro para viver. Existem dias para você viver ainda. Existem conquistas para viver. Mas você não pode mais entregar o que você deixou para trás. Quem sabe você não pode mudar mais uma palavra que você liberou. Então entrega. Entrega. Quem sabe você não pode mudar o resultado de um exame. Querido, então entrega. Ainda que o medo bata a porta no teu coração, entrega. Entrega, porque o Deus que vence batalhas é o Deus que cuida e zela pela sua vida também. É o Deus que vai à frente. E eu profetizo em nome de Jesus que quando você chegar, as coisas já estarão resolvidas. Quando você chegar, as coisas já estarão diferentes. Porque há poder na entrega. Há poder na entrega. Há poder na entrega. Essa é a forma que Deus está convidando você para lutar nessa noite. Entregando. Essa é a forma que Deus está convidando você para sair daqui nessa noite. Entregando. Entregando o que você não pode mudar. Quero convidar você a fazer isso então. Em fé. Em fé. Não é nada por nós mesmos. É em fé. Deixar aqui. Entregar a Ele o que eu não posso mudar. Vamos fazer isso? Sai do seu lugar. Se você está nessa condição como eu, dá um passo de fé e venha entregar o que você já não consegue mudar mais, o que não está no teu poder de mudança, de alcance, uma situação que fugiu do teu alcance. Entregue o que você não pode mudar. Entregue suas preocupações, porque Ele está cuidando de você. A sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que me encontre bem no meio. Deixe, entregue. Entregue o que você não pode mudar, querido. Se não há nada que você possa fazer, então entrega, porque Deus pode. Porque Deus pode. Se não há nada que você consiga fazer, entrega, porque Deus pode. Se o meu Deus comigo está. A palavra que Ele libera para Josafá é a palavra que Ele libera para você. Eu não vou te mandar para um lugar onde eu não estiver. Eu não vou te colocar em furada. Eu não vou te colocar num lugar onde eu não cheguei primeiro. Deus está te dizendo nessa noite que onde você está, Ele já chegou primeiro. Onde você está, Ele já chegou primeiro. Então descansa e entrega. Descansa e entrega. Onde você está, Ele já estava antes de você. Ele já estava antes de você. Pode não parecer, pode não ficar claro para você, querido, mas entre você entender e entregar, decida entregar, decida crer, decida confiar. Faça como Josafá. Não seja paralisado pelo medo. Que todo espírito de medo saia, que todo espírito de medo seja varrido do teu coração, da tua alma, do teu corpo, da tua mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Entrega a tua família, entrega teus filhos, entrega teu trabalho, entrega tua saúde, entrega teus pensamentos, entrega a sua mente, entrega a tua visão, entrega teus ouvidos, entrega teus pés.
Entrega teu marido, a tua esposa, tua mãe, teu pai, entrega. Porque você não pode mudar, Ele pode. Espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia entrega teu futuro. te louvarei. Entrega teu futuro. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos no Teu altar. Nós estamos no Teu altar, nos debruçamos debaixo, no Teu altar, na Tua vontade, no Teu querer. Senhor, nós entregamos o que não conseguimos mudar. Nós entregamos, nós deixamos aqui o que não temos força para fazer. Nós cremos que os Teus milagres nos alcançarão. Nós cremos que a Tua provisão, a Tua providência, Senhor, alcançará a nossa vida, a nossa casa. Nós entregamos, Senhor, a nossa casa, entregamos, Senhor, a nossa família, entregamos, Senhor, os nossos filhos, entregamos o nosso pai, a nossa mãe, entregamos o nosso marido, a nossa esposa, entregamos ao Senhor. Entregamos ao Senhor a nossa vida financeira, entregamos ao Senhor a nossa saúde, entregamos ao Senhor a nossa vida conjugal, entregamos ao Senhor o que não conseguimos mudar. Entregamos o nosso passado. A Tua palavra diz que nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Nós entregamos o nosso passado, entregamos as decisões equivocadas que tomamos, entregamos as posturas incoerentes que tivemos, entregamos ao Senhor, porque há poder na entrega. Há poder na entrega. Ah, Senhor, em fé nós entregamos. Em fé nós entregamos. Em fé nós vamos viver o Teu milagre. Em fé nós vamos ver a resposta. Em fé nós vamos ver as portas se abrindo. Em fé, Senhor, nós entregamos. E em fé nós viveremos. Em fé nós entregamos e em fé nós viveremos. Que todo espírito de medo seja repreendido agora em nome de Jesus. Todo espírito de medo seja destronado em nome de Jesus. Todo espírito de apavoramento, todo espírito de nervosismo, de preocupação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba da coragem do Senhor, receba da força do Senhor. O exército do Senhor já saiu e já está batalhando por você. O exército do Senhor já chegou onde você ainda não chegou. O exército do Senhor já está fazendo o que você ainda nem começou a fazer. Querido, em nome de Jesus, nessa batalha você já venceu. Nessa batalha você já venceu. Porque em Cristo você recebeu uma identidade. Em Cristo você é mais do que vencedor. Maligno nenhum te toca. Diabo nenhum tem poder de tocar em você. Eu declaro isso sobre a sua vida nessa noite. Nessa terça profética eu profetizo. Nessa terça profética eu declaro profeticamente que você viverá todo o plano de Deus para a sua vida. Então entregue a Ele. E se você já fez isso, aguarde e confie. Aguarde e confie. Amém? Amém? Diga comigo, eu já entreguei. Diga, eu já entreguei. Por isso eu vou
aguardar e confiar. Você pode aplaudir Jesus?